Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada aqui no The Foundry by Ford College. Hoje, o objetivo central é capturar dados reais e totalmente práticos para o estudo de otimização do protocolo Turbine na rede Solana. Chegou aquele exato momento em que a teoria fica um pouco de lado para dar espaço à integração prática. E para garantir que cada detalhe técnico fique absolutamente claro, todo o racional será guiado por uma série de diagramas esquemáticos. Chegou a hora de construir, literalmente, a máquina de coleta de dados. Dá para encarar este índice como a planta de engenharia do projeto de hoje. A estrutura é a seguinte: primeiro, uma recapitulação e introdução do tema. Segundo, o plano de coleta em si. Terceiro, o desenho do esquema de dados. Quarto, o passo a passo de como construir esse coletor. Quinto, a etapa fundamental de validação e solução de problemas. E, fechando o material, os próximos passos. Vamos lá? Seção 1, recapitulação e introdução. Certo? É hora de mergulhar nessa fundação. Antes de escrever a primeira linha de código, é estritamente necessário dar um pequeno passo atrás e revisitar o escopo exato que foi definido lá na fase de lançamento. Esse cronograma mostra de forma bem visual onde o processo está agora. No passado recente, os critérios abstratos de sucesso para avaliar a otimização do Turbine foram definidos, mas critérios teóricos não entregam resultados sozinhos. No presente, a missão é colocar as ferramentas de captura para rodar e coletar dados empíricos extremamente robustos. E é justamente isso que pavimenta o caminho para o futuro, que será a demonstração técnica e a análise da escalabilidade. A teoria agora exige fatos mensuráveis. E o detalhe realmente fascinante desta etapa é a ferramenta base escolhida, o Solana Test Validator. Funciona exatamente como um laboratório totalmente estéril. Para conseguir medir com precisão como o Turbine se comporta, precisamos de resultados que qualquer outro pesquisador consiga reproduzir. Por isso, afastar todo o ruído caótico da rede principal pública é inegociável. Trata-se de um ambiente perfeitamente isolado, onde o controle sobre todas as variáveis é total. Seção 2. O plano de coleta. Com o laboratório preparado e as portas fechadas, o momento agora é o de definir a mecânica exata de como essas informações serão extraídas do validador local. Essa analogia de infraestrutura é excelente. O endpoint RPC GetBlock atua literalmente como uma torneira de dados. Dá para pensar no validador de teste como uma fonte contínua, pingando os blocos com as informações valiosas que precisamos. O grande desafio de engenharia aqui é criar um balde impecável, que no caso é um script feito em Python, projetado para parar e capturar cada uma dessas gotas sem desperdiçar absolutamente nada. Seção 3. O esquema de dados. Bom, antes de sair montando esse balde de coleta, o primeiro passo lógico é saber exatamente qual vai ser o tamanho dele e a forma das coisas que ele precisa guardar, correto? E aqui está o contrato inquebrável para qualquer etapa de análise posterior. Basta observar a escolha desses campos. A contagem de transações, as assinaturas e a estimativa de tamanho em bytes são os elementos que formam o coração do cálculo de taxa de transferência ou throughput. Ao mesmo tempo, o cruzamento do horário oficial do bloco com o timestamp observado em UTC é o que possibilita rastrear a latência de propagação na rede com exatidão. E a tag de fonte carimba o registro, dando total transparência sobre a origem de cada métrica. A questão que surge então é: qual a melhor forma de armazenar tudo isso fisicamente? A decisão de design aqui é muito inteligente. Gravar as amostras nos dois formatos ao mesmo tempo. Ter um arquivo CSV oferece aquela flexibilidade tática de abrir os dados rapidamente numa planilha para uma inspeção visual humana. Já o formato JSON-L, que é estruturado linha por linha, entrega um arquivo super sólido e prontinho para ser consumido por grandes pipelines de dados e motores automatizados de análise. Seção 4. Construindo o coletor. Com o esquema muito bem amarrado no papel, chegou a hora de pegar as ferramentas e entrar na fase de construção. Vamos olhar o núcleo da lógica desse script. Este fluxo destrincha de um jeito muito direto as 4 etapas desse loop principal. Primeiro, o sistema consulta o slot mais recente disponível. Segundo, ele imediatamente busca o pacote daquele bloco específico através do protocolo RPC. O terceiro passo é onde a matemática pesada entra, contando as assinaturas e estimando o tamanho em bytes. E por fim, os dados são arquivados com segurança nos 2 formatos definidos. É uma esteira simples e extremamente eficiente. E vale lembrar, para quem quer dominar e construir arquiteturas Web3 e scripts eficientes como esse, a Ford College oferece cursos e programas excelentes voltados para o desenvolvimento na área. Para garantir que essa esteira rode rápido e sem interrupções, as peças escolhidas são cruciais.
A combinação de uma versão robusta do Python com bibliotecas modernas e assíncronas, como a IOHTTP, para ficar puxando os dados da rede, garante que o código final seja elegante, super portátil e imune a gargalos de performance. Aqui entra uma das regras de ouro da boa arquitetura de sistemas, a separação de responsabilidades. Deixar toda a inteligência e a lógica do script separadas das variáveis voláteis de ambiente é o que transforma o projeto. Apenas configurando um arquivo YAML separado, o script ganha a capacidade de migrar de um simples teste local direto para uma testnet pública gigantesca sem precisar que se reescreva uma única vírgula de código-fonte. Seção 5. Validação e solução. Porque no mundo real da engenharia, até a planta mais bem desenhada exige uma bela inspeção de segurança antes de ser colocada em escala total. 50 é um número fundamental para o controle de qualidade agora. Antes de deixar o algoritmo rodando de madrugada sem supervisão, é estritamente obrigatório colher um lote inicial de 50 amostras validadas. É uma espécie de teste de estresse em miniatura que garante que a mecânica de coleta não tem engasgos e que os resultados batem perfeitamente com aquele esquema planejado anteriormente. E se por acaso os testes apontarem problemas, aqui está o Manual de Primeiros Socorros. É a dor universal dos desenvolvedores, ver uma estrutura inteira quebrar só porque alguém esbarrou no teclado e digitou o nome de uma coluna errado ou porque o relógio da máquina perdeu a sincronia. Seja um erro bobo de esquema, seja o chamado desvio de tempo, a dica de ouro é identificar rapidamente o gargalo e adotar soluções padrão, como utilizar protocolos do tipo NTP para manter o tempo dos servidores em perfeita harmonia. O grande ensinamento técnico desta fase está muito bem resumido nessa frase. Faz todo sentido apostar em métricas e sinais que já estão expostos por meio de um protocolo sólido como o RPC, do que encarar a missão ingrata de caçar e decifrar logs bagunçados que saem das entranhas do próprio validador. É a maturidade de escolher aquilo que é mais reprodutível e estável. Seção 6. Próximos passos. Depois que todas as validações ficam verdinhas e os testes passam, é finalmente chegado o momento de realizar os ajustes para o lançamento real da ferramenta. Desta vez, o alvo sobe para 200 blocos. Para obter dados analíticos realmente ricos sobre como os pacotes estão se propagando na rede, a instrução é colocar o script em velocidade de cruzeiro por pelo menos 200 intervalos consecutivos. É esse volume contínuo que vai garantir que a base de dados final tenha real relevância estatística e não seja apenas o resultado de uma anomalia isolada no servidor. E para amarrar tudo isso com o rigor necessário de uma boa pesquisa, existe o checklist de entrega. Documentar com exatidão como o ambiente foi configurado e versionar o código remove qualquer margem para adivinhações futuras. Em termos práticos, torna-se um estudo perfeitamente transparente, totalmente pronto para ser replicado e validado por qualquer equipe que precise conferir a veracidade da coleta no futuro. E tudo isso acaba culminando nesta pergunta, que é quase uma provocação. O que exatamente essa quantidade enorme de dados vai nos dizer sobre o verdadeiro limite de escalabilidade do protocolo Turbine? Com o balde de dados preenchido e devidamente validado, a ponte para a fase pesada de análises puras está construída. Para continuar expandindo o entendimento sobre infraestrutura blockchain e absorver mais conhecimentos técnicos vitais sobre a Web3, a recomendação é simplesmente acessar o website forge.knowledge. Agradecemos por acompanharem mais essa análise aprofundada até aqui e até a próxima etapa do nosso estudo.